A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A Igreja Batista Esperança, um forte abraço. Meu e da minha família, nós estamos com muitas saudades. Vamos meditar no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 29. Todo esse capítulo, ele me trouxe assim uma revelação assim, maravilhosa sobre, além do contexto, né, de Moisés juntamente com Israel, né, saído do Egito, mas também me revelou algo no que diz respeito ao relacionamento que Deus deseja ter conosco, certo? Ele não é Deus, ele não manda, né? Então por que o relacionamento que ele gostaria de ter conosco, né? Por que ele deixa isso aqui nesse versículo com relação a Israel? Porque nós sabemos que nós não fomos criados como fantoches, né, irmãos? Nós fomos criados com livre-arbítrio. E ele, a parte dele, ele sempre fez, ele sempre fará. Mas sempre vai ter uma parte que compete a nós. Pois bem, vamos para o versículo. Olha só, fala assim: ó, se houvesse neles um coração, de modo que me temessem e guardassem sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhes fosse bem e com seus filhos para sempre. Certo? Aleluia, glória a Deus. Então isso aqui é Deus falando para Moisés. Que contexto, né? Moisés fala a Israel. Nós podemos ver lá no versículo 5, Moisés falando assim, ó, que naquele tempo ele estava em pé entre o Senhor e eles, né, e o povo de Deus que veio do Egito, para mostrar a palavra do Senhor, porque eles estavam com medo por causa do fogo e não quiseram subir ao monte. Então Moisés se colocou entre o povo e Deus, né? Porque o povo teve medo de se achegar a Deus. E lá na frente nós vamos ver Deus falando assim, isso que eles fizeram foi bem feito, no versículo 28 fala isso. Quer dizer, Deus entende, né? Deus entende que realmente eles estavam com medo, certo? Então Moisés deveria fazer essa ponte, deveria fazer essa ligação entre o povo e Deus, certo? E tinha aquela intimidade que todos nós sabemos que ele tinha, certo? Mas o que eu quero trazer aqui para a gente meditar é a questão do medo. Ora, se Deus sabia que eles estavam com medo, por que Deus diz então nesse versículo 29, ó, se houvesse neles um coração de modo que me temessem? Porque é simples, irmãos, temer é diferente de ter medo. Temer está mais relacionado com o que vem depois nesse versículo, guardar os mandamentos, respeitar, sabe? Isso é temer. O medo, ele é diferente, certo? Então, eu gostaria de trazer essa reflexão acerca do que Deus quer, do que Deus queria para aquele tempo e do que Deus quer para nós, para você. Ora, se houvesse neles um coração, de modo que me temessem e guardassem os meus mandamentos, de modo que tudo lhes fosse bem, e aos seus filhos para sempre. Então, esse é o desejo do coração do Senhor para as nossas vidas. Esse sempre foi o desejo de Deus para a sua nação, para o seu povo eleito, para o seu povo escolhido, adquirido, nação santa, aleluia. Isso foi o que ele quis desde sempre. E é isso, irmãos, que nós temos que buscar. Ter um coração que verdadeiramente tema a Deus. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. E sobre temer, nós temos N referências na Bíblia. Mas o que eu quero falar para você desse dia é isso. Ofereça a Deus um verdadeiro temor. Aquele que diz assim, Senhor, eu te respeito. E eu quero cumprir os teus mandamentos por amor. Isso é temer. É temer ao Pai por amor, com respeito. Não temer com medo. Não tenha medo nesses tempos de tribulação, mas alimente sua fé em Cristo Jesus. Amém? Um forte abraço.